Olá, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. E antes de eu começar esse vídeo, eu quero agradecer ao meu querido parceiro aí, Marlon, tá? Que me presenteou com essa intro que vocês já têm visto aí algumas semanas. Eu mudei, né, a introdução do meu canal. E quem me presenteou com essa nova intro foi o meu amigo Marlon, do canal Tech Marlon. Eu já tive a oportunidade de agradecê-lo via WhatsApp, porque ele mora bem longe de mim, mas agora estou aqui para agradecer publicamente. Demorei um pouco para fazer isso, porque eu me esqueço. Toda vez que eu venho gravar o vídeo, eu falo, vou agradecer. Aí quando eu termino o vídeo, eu falo, não agradeci, agora eu não vou gravar o vídeo de novo. Então deixa para próxima. E assim ficou. Mas tá aqui, tá, querido? Muito obrigada. Eu amei essa nova intro. A primeira que você fez também tava show. A segunda tá ótima, maravilhosa. Gostei muito. Obrigada pelo seu carinho, pela sua fidelidade aqui no meu canal. E eu convido vocês a conhecerem o canal dele, o canal Tech Marlon. Eu sempre deixo aí na descrição do meu vídeo o link do canal dele. E convido vocês a assistirem, é um canal bem interessante. Ele conhece muito de tecnologia, esse menino, e ele é uma bênção, tá? Além de ele ser um inscrito muito fiel, que assiste, que comenta, tá sempre presente. Beijo pra você, Marlon. Bom, agora vamos ao vídeo, meus queridos. No vídeo de ontem eu falei sobre a série Os 13 Porquês. E eu disse que eu iria estender um pouco mais esse assunto para hoje eu falar então dos meios de comunicação de uma maneira geral. Será que eles influenciam as nossas vidas ou não influenciam as nossas vidas? Essa é a pergunta de hoje, esse é o vídeo de hoje, esse é o tema que nós vamos refletir aí e chegar às nossas conclusões, tá? Eu sei que muitas pessoas já têm uma opinião formada a respeito, vão dizer que é bobeira, que é papo de louco, que é conversa furada de crente, né? Imagina, 2017 ficar falando que meios de comunicação influenciam a nossa vida, isso é coisa de crente. Enfim, eu sei que cada um tem a sua opinião, outras pessoas acham que sim, outras pessoas não têm uma opinião formada, ou têm uma opinião formada, mas vão parar para refletir, analisar tudo que eu vou falar, e então chegar à sua própria conclusão, né? E assim, eu queria só dizer uma coisa, queridos, tá? O meu objetivo aqui não é impor uma ideia minha, não é impor uma opinião, uma visão minha, tá? Eu venho aqui hoje para compartilhar com vocês, para expressar a minha visão a respeito desse tema. Mas não é, eu não estou colocando isso como uma verdade absoluta, é isso, pronto, acabou, né? É a minha visão, que pode ser diferente da sua, tá? Mas o objetivo aqui é que você reflita sobre o que foi falado aqui e que você chegue às suas conclusões, né? Não que você aceite a minha verdade como a sua verdade também, mas que você reflita e chegue às suas conclusões. Esse é sempre o meu objetivo, né? Eu não quero impor nada pra ninguém, tá? Então vamos começar a falar sobre isso, né? Será que influencia ou não influencia? Em primeiro lugar, queridos, vamos nos despir de toda a religiosidade. Se esvazia agora de toda a religiosidade. Porque assim, né? Algumas coisas são bem fortes, assim, né? São bem chavões, assim, no meio dos cristãos, né? Eu vejo muita gente falando assim, a novela é perseguida por muitos cristãos. Novela não pode, porque a novela não é de Deus, porque a novela tem sensualidade, porque a novela tem um monte de coisa que não presta, tem traição, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Eu não discordo que a novela tem tudo isso, tá? Só que assim, dizer que novela não pode, então a gente vai ter que dizer também que filme não pode, porque filme também tem. A gente vai ter que dizer que jornal não pode, porque jornal também tem coisa que não presta. A gente vai ter que dizer que não pode ter televisão. A gente vai voltar num tempo, né, de grande religiosidade, onde crente não podia ter televisão em muitas igrejas. Eu tenho, inclusive, um exemplo disso na minha família. Vou entregar a família agora. Uma prima da minha mãe, olha eu entregando a família. Os pais delas eram crentes, né? Todos eles, isso há muitos anos atrás, tá?
E a igreja deles era bem rígida, não sei qual é a igreja, na época eu não era nem nascida, mas quem me conta essa história é minha mãe, a minha avó, não era nem nascida. E assim, a igreja bem rígida, não podia usar calça, não podia usar saia curta, só podia usar saia até o pé. E uma das doutrinas da igreja é que não podia assistir televisão. Aí, uma das filhas, que era moça, né, ela tinha a televisão trancada dentro do guarda-roupa para ela assistir escondida dos pais, dos tios da minha mãe. Né? Então olha só, né, a religiosidade, né? Ela saía com uma saia comprida e com outra curta por baixo. Quando ela chegava na rua, ela fazia a troca, entendeu? Então isso tudo é bobagem, tá, gente? Isso é besteira, por isso que eu tô falando, vamos nos despir dessa religiosidade pra gente entrar nesse assunto. Porque se a gente já vier cheios de religiosidade, novela não pode, porque a novela não sei o que, Big Brother não pode, porque o Big Brother não sei o que, a gente não vai conseguir raciocinar direito. Então, vamos nos despir de toda essa religiosidade e vamos falar de meios de comunicação em geral. Claro que eu vou ter que dar uma puxadinha mais na novela, porque a novela é algo que está diariamente nas nossas vidas, mas, tá? Deixa claro aqui, abre aspas, tá? Eu não tenho nada contra novela, eu assisto novela, fecha aspas, tá? Assim, os cristãos mais rigorosos e radicais não me matem, não me xinguem. Eu assisto novela, é uma escolha minha, me distrai. Eu vivo no mundo, eu não vivo na glória ainda. Então, muitas coisas do mundo eu assisto, né? Porque algumas coisas eu gosto. Isso não quer dizer que é porque eu sou carnal, né? Não é nada disso, eu não vejo assim. Mas, enfim, cada um com a sua opinião. Vamos lá, vamos pro assunto. Influencia ou não influencia? Primeira coisa, gente. Vamos nos lembrar de algo que está na palavra de Deus, né? No livro de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. A questão é, que tempo que você está? Porque assim, né, quando a gente fala de meios de comunicação, a gente está falando de revista, a gente está falando de jornal, a gente está falando de telejornal, a gente está falando de novela, a gente está falando de desenho, a gente está falando de um leque aí de coisas, né? E todas essas coisas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Não é só a novela, não é só o Big Brother, não, que tem coisa ruim, tá? Até mesmo a programação gospel tem coisas que eu descarto, porque tem muita programação gospel aí que tá pregando um evangelho mentiroso, um evangelho da prosperidade. Vem para Jesus que Jesus vai te dar uma casa, que Jesus vai te dar um carro, né? Isso é um evangelho bem purpurinado, bem mentiroso, não dá. Então, assim, né? Tudo é uma questão de você selecionar. É uma questão do que você acredita, do que te agrada, pra quê, por que você está assistindo, né? Eu, por exemplo, eu assisto novela porque me distrai, né? E a questão do tempo que você está. O que é isso que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho 42 anos. Então eu já estou na fase adulta já há algum tempo, né? Embora eu demorei um pouco para amadurecer, mas eu já estou há algum tempo na fase adulta. Na fase adulta, queridos, nós já temos uma certa maturidade para entender, para discernir aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que deve ficar na ficção e aquilo que a gente deve trazer para a realidade, né? Alguns filmes, algumas novelas, alguns desenhos que a gente assiste trazem mensagens que dá pra gente tirar aprendizado com elas e aplicar nas nossas vidas. Deus já falou comigo um desenho que não era cristão, um filme infantil. Então, é besteira dizer, é só filme bíblico que edifica. Tem filme que não é bíblico, que não é evangélico, que não tem nada de cristão e que te edifica, que tem uma mensagem edificante. E na fase adulta você tem condição de discernir aquilo que você pode pegar de um filme e aplicar na sua vida, aquilo que não dá, que é totalmente
ficção, aquilo que até dá, mas não é legal. A gente tem essa condição na idade adulta. Agora, a criança e o adolescente, ele está nesse mesmo tempo? Ele tem essa condição, você acha? Né? Você acha que a criança e o adolescente, ele tem essa mesma capacidade de discernir as coisas da mesma maneira que um adulto? Eu creio que não, queridos. Vamos começar pela criança. A criança, a gente sabe que ela age por quê? Pela imitação, né? Muito normal você ver a criança dizendo que ela é o Batman, que ela é o Superman, que ela é o Pokémon. Por quê? Porque ela traz essa fantasia para sua realidade, né? A menina dizendo que ela é a princesa, me chamem de princesa. Eu não sou a Maria, eu sou a princesa Sofia. Isso é muito normal, porque a criança, ela traz essa fantasia para sua realidade, né? A criança estende os braços e diz que tá voando, ela é um super-homem, né? Ela faz assim e ela é a Mulher Maravilha com superpoderes, né? Isso é muito normal. Então é muito normal a gente ver a criança imitando. Por quê? Porque a criança age por imitação durante um certo período aí do seu desenvolvimento. Depois, claro, a criança, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai percebendo que a gente não voa, que os super-heróis são ficção, né? Mas é tudo com o tempo, né? É tudo com o seu desenvolvimento. Mas ela age por imitação, tá? E assim, algumas coisas a criança, ela não consegue realmente separar em nenhuma fase do desenvolvimento dela da realidade da ficção. A questão do super-homem voar, né? Isso dura pouco tempo. Em pouco tempo ela começa a perceber que não existe homem que voa. Mas tem outras questões mais delicadas, mais sutis, que vão entrando na mente da criança, que vão entrando no campo de visão da criança, que ela não consegue discernir. A criança também, além de ela agir por imitação, ela é uma esponjinha, né? A esponja absorve. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que tem penetrado nessa esponjinha. O que essa esponjinha está absorvendo. Você pega as novelas, vamos lá, começar com a novela, né? As famosas novelas odiadas pelos cristãos. A novela, queridos, ela tem há muito tempo se repetindo. Muitos anos, a mesma novela que a gente assiste há muitos anos. Parece que não, parece que mudou, muda cenário, muda nome, muda história, mas ali a raiz da coisa continua a mesma. Alguns personagens são recorrentes há muitos e muitos e muitos anos na novela. Por exemplo, sempre tem o bonzinho e o mal, né? Aquele que é bom e aquele que é mal. O que é mal se dá bem a novela inteira, só no final é que ele se dá mal realmente. E o bonzinho, ele se dá mal a novela inteira e a gente sofre, a gente fica xingando e fala, meu Deus, coitado, ele é tão bonzinho, né? A gente se envolve muitas vezes na trama, mesmo sabendo que é uma ficção, né? Entre aspas, porque muita coisa hoje em dia não é ficção não, né? É aquela história. Será que é a vida que está imitando a arte ou é a arte que está imitando a vida? Mas enfim, a gente xinga, né, o vilão, a gente não vê a hora dele morrer, ou de ele ficar louco, ou de ele ir pra cadeia, porque é só isso que acontece com o vilão, né? Mas ele vai se dando bem, ele vai fazendo falcatruas, ele vai se dando bem nas falcatruas dele, e o coitado do bonzinho só se dá mal. Também tá muito recorrente a questão da traição. Toda novela tem o homem que traiu, a mulher que traiu, a que foi traída, que tá traindo. Toda novela tá tendo, observa aí. Enfim, tem várias coisas que estão realmente recorrentes, né? A questão da homossexualidade já há algum tempo também é algo que está bem repetido. Toda novela agora tem um casal de gay, um casal de lésbica, ou uma menina, né, agora nessa novela que está se descobrindo lésbica. Tem sempre algo ligado à homossexualidade.
Por que essas coisas são tão recorrentes? Você já parou para pensar? Porque quando a gente vê as coisas muitas vezes repetidamente, as coisas se tornam normais. Entende? Então você imagina, você pega uma criança, ela vai assistir todo dia o mal que se dá bem. E se dá bem, se dá bem, se dá bem, até ele se dá mal, já ficou tão gravada na mente dela tudo que ele fez para se dar bem, que ela vai achar o máximo ser mal. Não é à toa que a gente escuta de adultos, né, hoje, a frase seguinte: pra que eu vou ser bom? Bom só se dá mal? Não adianta nada eu ser bonzinho, eu só me ferro sendo bonzinho. Da onde é que veio essa frase? Como foi elaborada essa frase? Novela, gente. Isso é influência de meio de comunicação. Porque assistiu tantas vezes o mal se dando bem, o bom se dando mal, que acha realmente que tem que ser mal, né? Então, é dessa maneira bem sutil que os meios de comunicação vão influenciando a vida da gente. E, assim, como eu disse, hoje, eu não creio que eu não sou mais influenciada. Mas uma criança, ela vai começar a ver todo dia o bom que se dá mal, que se dá bem, o mal que se dá bem, o mal que se dá bem. Aí ela vai querer também, ela vai ter aquilo ali no seu subconsciente. Quando ela precisar passar por cima de alguém, ela vai passar porque ela vai achar que ela vai se dar bem, porque ela já está acostumada com isso, né? A novela muitas vezes começa a fazer parte da nossa família. É a nossa família estendida, muitas vezes, né? A homossexualidade. A criança vai vendo todo dia um casal de lésbico, um casal de gay, um casal de lésbico, um casal de gay. Ficou normal. Quando ela vê na rua, ela não vai nem se espantar, porque ela já conhece aquela cena. Não que eu ache que tem que se espantar, não é isso, tá? Eu amo todos os homossexuais, tenho amigos homossexuais, só que eu sei, queridos, não dá pra falar que não, né? Só porque eu gosto das pessoas, não dá pra dizer, tá tudo bem, Deus aceita. Não, eu sei que é uma prática que é abominável ao Senhor. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, eu não posso falar pro meu filho, isso é normal quando ele vê um homossexual, né? Se beijando, não, isso é normal, não tem problema. Se você um dia quiser também ser, não tem problema nenhum. Mas é isso que a novela está ensinando. É isso que muitos filmes estão ensinando, né? É isso que os meios de comunicação têm ensinado. Então, eles ficam batendo nessa tecla. Para quê? Para que as coisas que não são bacanas virem normais, né? Para que a gente aceite de uma maneira mais fácil. Então, isso começa com a criança. Porque na minha mente, pode fazer a novela, a trama que for, do melhor diretor, autor, produção, entendeu? Na minha mente, eu tenho que a homossexualidade, ela não é aprovada por Deus, é abominável ao Senhor, é um pecado de morte. Então, não adianta, na minha mente não vai entrar mais uma criança, queridos. Numa criança, entra. E aí, quando você vai falar para a criança, não, isso não é agradável. Como não? Como não? Eu vejo todo dia na novela tal tinha, no outro tinha, no outro tinha. Você tá entendendo? Então é dessa maneira que os meios de comunicação eles começam a influenciar as nossas vidas. Então a questão é, que tempo que você tá? É tempo dessa pessoa assistir isso? A gente tem que saber discernir. Não dá. Eu assisto de tudo na televisão. Eu assisto de vários tipos de filmes. Só não assisto pornografia, por motivos óbvios, né? Mas assim, não é toda a programação que eu assisto que o meu filho pode assistir, porque o meu filho tem 9 anos. E eu tenho esse entendimento. Que muitas coisas eu entendo de uma maneira, mas ele vai entender de outra. Né? Eu adoro novela, queridos, só que eu deixei de assistir as novelas da Globo, né? As novelas, né? As novelas, porque novela pra mim é da Globo, tem jeito. Eu deixei de assistir novelas por conta do meu filho, porque não dá pra ficar assistindo isso todo dia. Não dá pra ficar deixando isso penetrar na cabeça dele todo dia.
Então, não assisto, eu sei de algumas coisas que se passam na novela, porque a minha mãe assiste, todo mundo comenta sobre novela. Às vezes a gente dá uma passada, mas eu não assisto mais, né? Eu assisto, como eu gosto muito de novela, eu sou noveleira, gente. Eu assisto na Viva algumas coisas de madrugada que meu filho já tá dormindo. Às vezes ele pega um pouquinho, um pedacinho, mas assim, ele não fica com aquilo recorrente ali, maçante na mente dele. Por quê? Porque eu tenho esse entendimento de que é prejudicial, né? É a minha visão, tá? O adolescente, queridos, é a mesma coisa, tá? Ah, adolescente não, adolescente já dá pra entender. Vou te contar uma história, um testemunho, um breve testemunho meu, tá? Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma experiência muito forte com a questão dos meios de comunicação. Não era cristã ainda, nada. Eu tinha 17 anos, eu estava 16 anos, acho. Estava no segundo colegial, na época era colegial, né? Agora é ensino médio. Segundo ano do ensino médio. E algumas pessoas nem vão saber que filme é esse que eu tô falando, algumas pessoas mais novas. Mas as pessoas da minha faixa etária ou mais velhas vão saber que filme é esse. Nessa época tinha um filme que era um documentário e que, assim, foi super recomendado pela minha professora de português. Assistam, ela super recomendou esse filme. Assistam, é muito bacana vocês assistirem, porque vocês vão saber o que a droga faz na vida de uma pessoa. Esse filme se chama Cristiane F., drogada e prostituída aos 13 anos. Esse é o título do filme, é um documentário, uma história real, tá? De uma menina de 13 anos, se prostituía, que se drogava, que ela ficou viciada em heroína, tá? Ela foi ao fundo de poço na questão da droga, ela ficou viciada em heroína. E ela, para se livrar da droga, ela tinha crises fortíssimas de abstinência. Enfim, era um filme bem forte, né? Ela parecia toda roxa, ela e o namorado apareciam eles se picando. Eram cenas bem chocantes mesmo, bem fortes, bem impactantes. Veja bem, foi recomendada para nós pela professora. Por quê? Porque na visão dela era algo muito interessante. Nós, jovens, né, vermos essas cenas tão chocantes, porque assim, a gente ia pegar aversão à droga, né? A gente ia pegar aversão, porque era horrível as crises de abstinência que ela tinha. Ninguém ia olhar para aquilo e ia ter vontade de usar droga. E eu assisti esse filme 7 vezes. Porque eu amei o filme. Eu impactei com o filme, né? E eu queria entender aquilo. Como assim? Como é que uma pessoa chega nesse... Então eu assisti 7 vezes esse filme repetidamente. Assim, eu já sabia a fala, eu já sabia tudo o filme, entendeu? E olha só, né? Eu tinha 16 anos. O que aconteceu? Essa menina, quando ela começou a usar droga, ela não começou na heroína, né? A gente sabe que a heroína é estágio final. Ela não começou na heroína, obviamente. A primeira droga que ela começou a tomar no filme se chamava Valium, que era um comprimido, que é um calmante. Então ela tomava Valium com bebida alcoólica e ficava loucona. Tinha alucinações, ficava doidona. E a heroína era muito feio, né? A parte da heroína era muito feio aquilo. Realmente era muito chocante, era muito feio. A gente via que era fundo de poço, que era horrível, que ninguém merece. Mas essa questão do Valium, a cena, como era o começo, né? Aquela história começo, né? Quando você começa a usar droga, parece tudo muito legal, né? Parecia muito atrativo. Eu nunca tinha tido experiência com droga nenhuma. Eu fumava cigarro só. O meu pai, ele tinha Valium, porque ele tomava de vez em quando calmante, não era viciado nada, mas às vezes ele tomava calmante para relaxar. Meu pai era advogado, então tinha uma vida muito tensa, muito intensa, muito tensa, e às vezes ele tomava calmante. Meu pai era meio hipocondríaco, ele gostava mesmo de tomar remédio, tá? Assim, ele já tomava remédio para não ter dor.
E ele tinha diversos tipos de remédio, alguns ele nem tomava, entendeu? Mas ele gostava de comprar remédio. E ele tinha esse comprimido, Valium. E quando eu vi o filme, eu falei, peraí, eu já vi esse comprimido. E aí eu vi, meu pai tinha, realmente. Aí eu tive uma grande ideia, eu vou tomar pra ver o que acontece. Peguei um comprimidinho do meu pai e levei pra escola. No intervalo, né, recreio, mas não é recreio mais, né? Há muito tempo, nem naquela época era recreio mais, intervalo. A escola que eu estudava era uma escola particular, muito boa, mas a gente podia sair, a gente tinha uma certa liberdade, a gente podia sair na hora do intervalo e tomar o lanche onde a gente quisesse, como a gente quisesse, o que a gente quisesse. E o que a gente gostava de fazer muito era na hora do intervalo tomar uma cervejinha. E aí eu peguei aquele comprimidinho de Valium, falei só pra uma amiga minha, falei, olha, eu vou tomar um negócio, eu não sei o que vai acontecer. Sabe aquele negócio que a menina tomou? Eu vou tomar. Qualquer coisa, você chama o médico. Olha a ideia de rato, tá entendendo? Mas eu queria o quê? Eu queria saber qual era a sensação que aquela menina tinha. Porque parecia muito legal. Eu queria saber se dava alucinação mesmo, se dava barato. E eu peguei, fomos, né, todos lá pra lanchonete, tomando a nossa cervejinha, e eu tomei o Valium, ó. Voltamos pra escola, tinha prova. Eu comecei a alucinar dentro da sala de aula, tá entendendo? Eu via 2 professores, eu não parava de rir, eu não parava de falar coisa com coisa, Eu desmaiei na sala, fui levantar e desmaiei. Aí a minha amiga falou assim, acho que a pressão dela baixou, porque eu tinha problema de pressão baixa, então colava, né? Ela não podia falar, porque ela tomou uma droga aí, né, com cerveja. Acho que a pressão dela baixou, vou com ela no banheiro. Aí me deram sal, eu jogava sal pelo banheiro inteiro. Não sei, se você me perguntar como é que eu cheguei na minha casa, não sei. Que nem foi na minha casa, foi na casa de uma amiga. Fui pra casa de uma amiga minha. Não sei como é que eu cheguei lá, porque era bem distante a minha escola de lá, né? Assim, tinha que pegar até metrô, ônibus e tal. Cheguei na casa da minha amiga. A minha amiga era surfista, tinha um monte de pôster de surf no quarto dela. Começava a ver as ondas se mexendo, coisa louca, totalmente fora da realidade. E a minha amiga, o que você fez e tal, e até eu consegui falar e ela, tá. A minha mãe, vendo que eu tava demorando pra chegar da escola, ligou pra essa minha amiga, que às vezes eu passava lá, morava na mesma rua que eu. Ligou pra ela e falou que, na mesma rua não, na rua de trás, que a gente morava na mesma rua antes, mas depois a gente já tinha mudado. Ligou pra ela e falou, a Ana tá aí? Aí a minha amiga falou, tá, é que ela não tá muito bem, pressão baixa, sabe que ela tem que ter? Pressão baixa de novo, tudo era pressão baixa. Pressão baixa, pressão caiu, ela tá deitada. Aí como é mãe, né? Sabe como é mãe, né? Minha mãe falou, uma coisa tá errada aí. Sentiu que alguma coisa, minha mãe é craque, filho. Senti que alguma coisa tá errada, quando alguma coisa tá errada. Minha mãe pegou e foi até lá, em 2 minutos, assim, porque era na rua de trás, a minha mãe tava lá. Cadê a Ana? Tá deitada, tal. A mãe dela tava lá também, tava sabendo, muito apavorada, né? Porque, como é que ia falar pra minha mãe o quê? Minha mãe falou, não, eu quero ver ela. Traz ela aqui que eu quero ver ela. Quando minha mãe me viu, ela não teve dúvida. O que essa menina fez? Minha mãe achou bebeu, né? Porque minha mãe não conhece nada de droga, nunca teve experiência com droga, achou bebeu, né? Deve estar bêbada, porque falava tudo enrolado, não falava nada com nada. Me enfiou dentro do carro, me levou pro médico. Eu não falava pra minha mãe, tava super agressiva nessas alturas do campeonato, tá? Não falava pra minha mãe o que era, me levou pro médico. Chegou no médico, médico de família, né? Sabe aquela coisa? Médico de família, antigamente tinha isso, hoje não tem mais. Era o médico de família, que era amigo, que atendia a família toda, que era muito amigo, que era meio médico, meio psicólogo. Minha mãe falou, assim, ela chegou da escola assim, eu não sei o que tá acontecendo. O médico olhou pra minha cara, tava com os olhinhos desse tamanho, ele falou assim, ela tá drogada. E aí ele conversou comigo sozinho, eu acabei falando a besteirada que eu fiz, enfim, queridos, para que vocês entendam. Agora fala pra mim que um filme, ele não é capaz, um filme, uma novela, um meio de comunicação, ele não é capaz de influenciar um adolescente. Fala pra mim que uma história dessa dos 13 porquês aí, que a gente falou ontem, não é capaz de dar uma ideia de rato para um adolescente que está sofrendo bullying, falar, eu vou me matar e vou me vingar de todo mundo ainda. Testemunho real esse, tá, que eu tô dando pra vocês. Aconteceu comigo.
É real isso que eu tô falando. Então, queridos, eu tô dizendo tudo isso para que vocês venham refletir, tá? E chegar às suas próprias conclusões. Será que não influencia? Será que todo mundo está no mesmo nível de maturidade, pronto para assistir tudo que nos é jogado aí na internet, na novela, no jornal, no telejornal? Será que você pode pegar qualquer tipo de notícia e dar para o seu filho ler? Você pode dar qualquer tipo de revista e dar para o seu filho de 8 anos ler? Então, simplesmente é só isso que eu quero que vocês reflitam, quero que vocês pensem, né? E que vocês gravem aí, né? Atento para todas as coisas, isso é a palavra de Deus. Será que o seu filho, ele está no tempo de ver novela? Será que o seu filho, ele está no tempo de ver determinados filmes? Amém, queridos? Então, fica aí, o vídeo de hoje é esse, tá? A reflexão foi essa, eu já dei o meu testemunho pessoal, já dei a minha visão. Na minha visão, os meios de comunicação, eles influenciam sim, tá? As nossas vidas. Se nós ficarmos expostos a eles no tempo inadequado, tá? A televisão é para todos, mas não é tudo que tá nela que dá para todo mundo assistir. O jornal é para todos. Tudo está de muito fácil acesso a todos. A internet, assim, seu filho pequeno, grande, de 5 anos, de 8 anos, de 10, de 17, de 18, podem chegar ao mesmo lugar com um simples clique. Mas não é tudo que está lá que é saudável, né? É isso que eu quero que vocês pensem. Amém, queridos? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.